Olá, pessoal! Vamos continuar falando sobre perímetro na aula de hoje. Só que agora vamos falar de um polígono qualquer, tá? Quando eu não tenho esse polígono desenhado na malha quadriculada, tá? O que a gente já viu nas aulas anteriores? Que perímetro nada mais é do que o contorno da minha figura, ou seja, a soma das medidas dos lados dessa figura, tá? Bom, suponhamos que a gente tenha a seguinte situação. Um fazendeiro quer descobrir quantos metros de arame serão gastos para cercar um terreno de pastagem com formato retangular. Como ele deveria proceder para chegar a uma conclusão? Então, vamos pensar um pouquinho. Ele quer cercar o terreno dele. O terreno dele é um formato retangular, é um retângulo, tá? E ele quer fazer uma cerca nesse terreno, certo? O que ele deveria fazer para saber quantos metros de arame ele vai usar para fazer essa cerca, certo? Vamos desenhar para ficar mais fácil. Suponha que a gente tem essa situação aí, ó. Suponha que seja esse o terreno dele, tá? Suponha que seja essa figura aí do esquema, o terreno desse fazendeiro. Ele é um retângulo, tá? Com medidas de 10 metros e 9 metros. Ele quer cercar esse terreno. O que a gente vai ter que fazer? Se ele quer cercar, ele vai pôr cerca em toda a volta desse terreno. Não é isso que ele vai fazer? Ou seja, ele vai contornar o terreno com arame. Ou seja, nós vamos ter que calcular o contorno ou o perímetro do terreno, certo? Então é isso que nós vamos fazer para ajudar esse fazendeiro. Nós vamos calcular o perímetro. Prestem atenção no detalhe que eu fiz isso de propósito para vocês. Se eu quero contornar, eu tenho que somar todas as medidas, tá? Só que aqui, no meu terreno, eu tenho todas as medidas indicadas? Não, eu não tenho. Eu só tenho duas medidas indicadas, que é aqui o meu 10 metros e aqui meu 9 metros. Porém, eu sei que essa figura é um retângulo, porque o exercício fala que é um terreno em forma retangular, que ele é um retângulo. O que acontece quando eu tenho um retângulo? O que acontece com as medidas dos lados? O que eu posso dizer sobre as medidas, né? Se esse lado aqui vale 10, o lado de cima também vai valer 10, porque eles têm a mesma medida. Os lados opostos têm a mesma medida. Se esse lado aqui vale 9, o lado oposto também vai valer 9, tá? Então, se eu tiver um retângulo, eu vou saber isso. Se eu tiver um quadrado, todos os lados vão ser iguais, tá? A gente já viu isso na aula de quadriláteros que a gente estudou, tá? Nas aulas anteriores. Então, prestem atenção nisso, tá? Então, eu tenho que somar todos os lados para calcular o perímetro. Então, quem que eu vou somar aqui? Vamos lá. Eu tenho esse daqui que é 9, mais esse daqui que é 10, mais esse daqui que é 9 também, mais esse daqui de cima que é 10. Se eu somar todo mundo aí, ó, 9 com 10, 19. 19 com 9, 28. 28 com 10, isso vai me dar 38. 38 o quê? 38 metros. Todas as medidas lá em cima estão em metros, então meu perímetro também é metro. 38 metros é a medida do contorno, é o tanto de arame que ele vai gastar para dar uma volta nesse terreno, certo? Agora vamos supor o seguinte: o fazendeiro ele não quer dar só uma volta de arame, ele quer dar 4 voltas de arame nessa cerca. Quanto que ele vai usar? E aí? O que a gente viu aqui, ó? Que para dar uma volta ele usa 38, tá? Para uma volta ele usa
38 metros. Se eu quero dar 4 voltas, o que eu vou fazer? 4 vezes 38. Não é isso? Eu vou multiplicar por 4, certo? Eu vou dar 4 voltas, então eu vou pegar a medida de uma volta e vou multiplicar por 4. Então, vamos lá. 38 vezes 4, 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 3, 12. Com 3, 5. Ou seja, ele vai usar 152 metros de arame para fazer essa cerca com 4 voltas. Ok? E agora, o que ele está falando aqui embaixo? Sabendo que cada metro de arame custa R$3, quanto custará essa cerca? Ou seja, o que ele está falando para mim? Que 1 metro de arame custa R$3. Para fazer essa cerca inteirinha, ou seja, para dar essas 4 voltas, quanto que ele vai gastar? Tá? O que a gente já viu aqui? Que para fazer a cerca inteirinha, das 4 voltas, ele vai precisar de 152 metros. E para cada metro, eu tenho R$3 de custo. Então, basta eu fazer essa multiplicação. 152 vezes 3 e eu acho o preço da cerca. Quanto que vai custar a cerca, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. R$456. Esse é o valor que ele vai gastar para concluir essa cerca, tá? Então, esse é um probleminha que envolve o uso de perímetro, tá? Que a gente dividiu em 3 etapas. Tudo bem? Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.